Olá, irmãos, boa noite com todos. Estamos aqui mais uma segunda-feira para o nosso estudo da Confissão de Fé. Nós estamos hoje no capítulo 27, é um capítulo que fala sobre a comunhão dos santos. É um assunto bem pequeno, mas muito importante, é um assunto que tem sido muito negligenciado nos nossos dias. A Confissão começa falando assim: todos os santos estão unidos a Jesus Cristo, o cabeça, pelo Espírito e pela fé, e têm comunhão com Ele em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. Muito embora isso não os torne uma pessoa só com Ele. Estamos unidos uns aos outros no amor, eles têm comunhão nos dons e nas graças de cada um, e têm a obrigação de cumprir os deveres públicos ou particulares que, de uma maneira ordeira, conduzam ao bem-estar comum, tanto em questões espirituais quanto materiais. Então, algumas referências bíblicas. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, 1 João 1:3, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Filipenses 3:10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Romanos 6:5 e 6, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que com o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos um pecado como escravos. Efésios 4:16, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segue a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. 1 Coríntios 12:7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 3:21 a 23, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Tessalonicenses 5:11 e 14, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Exortamo-vos também, irmãos, que aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Romanos 1:12, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. 1 João 3:17 e 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, aqui, irmãos, fala um pouco dessa doutrina, né, da união com Cristo, e essa doutrina ela é central para a gente entender as riquezas da graça de Deus, as maravilhas de Deus no Evangelho e as implicações de todas essas coisas. A gente vê isso nas palavras do Senhor Jesus, principalmente em João 15, ele fala muito disso, ou pelas epístolas, né, que como nós vimos algumas, como quando elas falam nele, por meio dele, por ele, nós estamos unidos com Cristo, e com isso nos faz desfrutar de todas as bênçãos tanto espirituais quanto materiais aqui na Terra. Então é evidente que essa união com Cristo é essencial para definir o que os cristãos são e o que nós possuímos. Isso é uma coisa essencial para nós entendermos isso. E além disso, essa união tem implicações muito grandes no contexto da nossa convivência cristã. Nós já estamos familiarizados, né, com essa linguagem bíblica que compara as pessoas da igreja, o corpo da igreja, né, como eles comparam isso, fazem uma analogia com o corpo humano. Nós vemos isso em Romanos capítulo 12, versos 4 e 5, 1 Coríntios 12, de 12 a 27, Efésios 4, 15 e 16. E o apóstolo João expressa isso da seguinte forma: o que temos visto e ouvido, e o
que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 1,3, né? A gente vê isso também em 1 Coríntios 15, os primeiros dois versículos. Ou a gente tem que considerar também as palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 1,2, né? A igreja de Deus que está em Corinto. Então, Paulo está direcionando aquela carta, ele está falando, estou mandando essa carta para a igreja de Deus que está lá em Corinto, a igreja que se reúne naquela cidade, e aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. E por mais importantes que sejam, então, né, as doutrinas que a gente chama de secundárias, né, que determinam nossas aflições denominacionais e as escolhas da igreja local, o que nos une, né, como cristãos é a nossa fé no que Judas chama, né, da nossa comum salvação e a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então é nisso que o corpo de Cristo está reunido, nessa fé, uma fé que confia somente no Senhor Jesus, né, o solus Christus. Esse é o centro, é o que nos une, é a salvação pela fé somente, e não por nada que nós fazemos. Então, se alguém professa qualquer tipo de salvação que não seja pela fé somente, mas que tenha a ver com coisas que eu faço, que alguém faz, que eu tenho que fazer isso para ser salvo, a fé vem de mim, qualquer coisa desse tipo, então essa pessoa não é considerada uma pessoa que faz parte desse corpo de Cristo. E nós temos várias, a Bíblia fala disso em vários lugares. Então, só uma breve admoestação, né, que nós não fiquemos tão consumidos com o que está acontecendo na nossa parte da vinha, né, na nossa parte da vida, a ponto de nós não vermos a glória de Cristo na vida e nas situações de irmãos e irmãs comprados pelo mesmo sangue, que mantêm a mesma fé. Como a gente leu, né, 1 Coríntios 3, 21 e 23, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Texto maravilhoso, né? A confissão continua, são só essas duas sessões, e ela fala assim na segunda: os santos, ao fazerem a sua profissão de fé, comprometem-se a manter uma santa associação e comunhão para adorar a Deus e prestar outros serviços espirituais, que tendam à sua mútua edificação. Também tem compromisso de socorrer uns aos outros em coisas materiais, de acordo com as habilidades e as necessidades de cada um. Esta comunhão, segundo a norma do Evangelho, deve especialmente ser exercida no âmbito familiar e nas igrejas, mas conforme Deus ofereça a oportunidade para isso, também deve ser estendida a toda a família da fé, a todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Entretanto, a comunhão de uns com os outros, como santos, não destrói nem infringe o direito ou a propriedade de cada pessoa, seus bens e possessões. Hebreus, né, capítulo 10, 24 e 25, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de algum, antes façamos admoestações, e tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Hebreus 3, 12 e 13, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Atos 11, 29 e 30, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Bernabé e de Saulo. Efésios 6, 4, e vós pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. 1 Coríntios 12, 14 a 27, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso o deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas há um só corpo.
Não podem os olhos dizerem à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes demos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de herança de especial honra. Mas nós, os membros nobres, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. De maneira que, se o membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Atos 5:4. Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes a homem, mas a Deus. Efésios 4:28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Irmãos, lendo essas coisas, a gente uma coisa que eu falei no começo, que é muito negligenciado nos nossos dias, e nós fazemos parte e temos compromisso com uma igreja local. Então, uma pergunta que a gente pode fazer é se as pessoas fazem, né? É que se ser membro de uma igreja, né, é uma exigência ou pode ser uma coisa opcional. Eu posso escolher, se eu quero ser membro de uma igreja, se eu não quero, se eu quero ficar numa igreja, ficar em outra, em outra, em outra, em outra. Ou vamos dizer de outro jeito, né? Fazer outra. Vamos mudar essa pergunta um pouquinho para a gente entender. A obediência a Cristo é uma exigência ou é uma opção? Nós obedecemos a Cristo porque nós devemos ou porque nós escolhemos? E essa pergunta precisa ser feita hoje, porque muitas pessoas têm a ideia equivocada de que para ser crente, tudo que a gente precisa fazer é uma mera oração e assim a gente está eternamente salvo. Então eu oro, meu Deus, entrego a minha vida para você, eu aceito você como meu Senhor e Salvador, e a pessoa acha que está salva por causa que ela fez isso. Mas a Bíblia é inteiramente contra isso. Nós já vimos isso em vários lugares, em várias passagens, mas quem lê a Bíblia seriamente, né, percebe isso rapidamente, que isso não é uma fé verdadeira. Não é assim que funciona a conversão. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e não esse tipo de conversão. Não é necessário que se evidencie nenhuma transformação particular nas vidas dessas pessoas para elas se considerarem salvas, para elas se considerarem inclusas no corpo de Cristo. Então, jamais precisarão abandonar os seus pecados de estimação, não precisarão ter vontade de ler a Bíblia ou frequentar uma igreja regularmente, não precisarão ser líderes espirituais em sua família, em suas famílias, não precisarão ter um testemunho cristão digno de crédito, nunca precisarão fazer nada por Cristo, né, entre aspas, mas tá tudo bem, né? Pensa-se, eles pensam que tá tudo bem, porque existem dois níveis de santificação, é assim que essas pessoas dividem isso. Tem o crente e tem o super crente. Então tem os crentes normais e tem os parecidos com os apóstolos, né? Os crentes mais fervorosos. E nem todos os crentes, então, têm essa obrigação de ser obediente a Cristo em tudo, de seguir os mandamentos, de ser santo porque ele é santo. É o que essas pessoas dizem. Isso é muito popular nos nossos dias. Quase todas as denominações, as pessoas acreditam nisso, né? Então, nem todos têm que tratar com o pecado, nem todos têm a obrigação de ler a Bíblia ou de ir à igreja regularmente. Essas coisas são somente para os supercrentes, para os santarrões, para os mais fervorosos, para aqueles que alcançaram um nível mais alto de espiritualidade. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? De jeito nenhum, né? Isso é uma coisa diabólica, esse pensamento, uma coisa extremamente contrária às Escrituras, é uma mentira. O apóstolo João, por exemplo, escreveu: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João, capítulo 1, verso 6 e 2, verso 4. Então a Escritura desconhece esse crente que não abandona o seu pecado e nem guarda os mandamentos de Deus. Os que se recusam, né, a conformar suas vidas à vontade de Deus e se expõem ao perigo mortal da perdição eterna. Então eles negligenciam. O Senhor Jesus falou e a Bíblia fala tantas vezes, desde o Antigo Testamento até o Novo, sede santos, porque eu sou santo. Se as pessoas negligenciam isso e vivem na prática do pecado, isso não preocupa elas.
Mas é opcional, então, ser membro de uma igreja? Para o crente que está obrigado a viver a sua vida conforme a toda a palavra que procede da boca de Deus, basta que se defina que a palavra de Deus exige, se ela exige isso ou não. Então, se nós vivemos toda a palavra que procede da boca de Deus, então, se estiver dizendo na palavra de Deus que nós devemos estar na igreja, qualquer coisa que deixe isso meramente claro, então nós devemos obedecer. Mas, e nós temos vários textos, mas aqui tem um exemplo, nós já lemos vários. Mas a Bíblia fala assim no lugar: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Isso está bem claro, não está? Como que nós temos pastor? Onde que nós temos pastor? Na igreja. E a Bíblia fala que Deus colocou esses pastores lá. E não tem, então não tem como burlar o fato de que o discípulo de Jesus Cristo está solenemente obrigado a se submeter obedientemente à legítima autoridade da igreja de Cristo. Note bem, né? Legítima autoridade. O que é uma legítima autoridade de Cristo, né, na igreja, nos pastores? São pastores que seguem o padrão bíblico, pastores que pregam a Bíblia, pastores sérios, pastores que não abusam das suas ovelhas. São pastores, não são lobos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, sempre olhando para as Escrituras. Então, submissão à autoridade legal, né, seja ela familiar, civil ou eclesiástica, né, da igreja, não é um conceito muito popular nos nossos dias, mas é o que Deus requer. Deus ordena isso na sua palavra, no interesse de uma sociedade próspera e bem ordenada. Então a igreja tem que voltar a pregar essas coisas de novo, ou senão nós vamos enfrentar o justo furor de Deus, porque nós estamos negligenciando a sua palavra. E cristianismo, então, desigrejado, pessoas, eu sou a igreja, eu não preciso de igreja, a igreja sou eu, a igreja somos nós, eu fico aqui na minha casa, de vez em quando eu dou uma lidinha na Bíblia. E isso é extremamente antibíblico. O povo de Deus é chamado para viver em uma comunidade amorosa, né, intencional uns com os outros, nunca para viver isoladamente. Cristão não vive sozinho. Claro, tem pessoas que não têm igrejas nas suas cidades, pessoas que têm lugares que são perseguidos, mas ela fica nisso por um tempo e ela busca mudar isso. O cristão não tem esse pensamento, eu sou a igreja, não vou atrás de igreja, não quero saber de igreja é tudo, não existe igreja. Cristão não existe isso, é o que a Bíblia nos diz em vários lugares, e isso ocorre por causa do desígnio de Deus, naturalmente, né? Deus estabeleceu isso. Deus sabe do que nos seus filhos, né, precisam, a sua palavra está repleta de passagens ressaltando o papel central que a igreja local deve desempenhar em nossas vidas. Então nós precisamos dos meios de graça da palavra, dos sacramentos, da oração, como nós vemos em Atos 2:42. Precisamos da supervisão, né, espiritual, Hebreus 13:17. Precisamos de constante encorajamento e prestação de contas, Hebreus 3:13. E precisamos uns dos outros. Nós lemos vários textos, Romanos 12, 3 a 8, Efésios 4, fala muito disso. Ou seja, nós exortamos uns aos outros, aprendemos uns com os outros, confessamos os nossos pecados, conversamos sobre as coisas de Deus e nos exortamos, né? Então a igreja é um corpo com muitas partes, como nós lemos em 1 Coríntios, uma família com muitos membros, como nós vemos em Gálatas 6:10, um templo com muitas pedras vivas, 1 Pedro 2:5 fala disso, e uma nação com muitos cidadãos, 1 Pedro 2:9. E essa e outras metáforas bíblicas enfatizam a natureza e a necessidade de uma igreja para a vida cristã. Então, os crentes são unidos a Cristo, e em virtude dessa união, são unidos uns aos outros. Então, porque nós somos unidos a Cristo, Cristo é o cabeça, nós só se unimos com Ele junto com o corpo. Aí sim, tudo se fecha, tudo faz sentido. Só para lembrar que aqui nós temos a igreja visível e a igreja que é invisível, que nós chamamos, né? Nós já vimos sobre isso. A igreja visível é a igreja que nós congregamos uns com os outros, né, que nós vemos, a igreja local, e nós temos a igreja que é o corpo de Cristo, que é a igreja invisível, que é a reunião espiritual de todos os salvos em Cristo. Eles se formam o corpo espiritual do Senhor Jesus. E uma vez que o compromisso com a igreja local é algo inegociável, o escritor, inspirado aos Hebreus, exorta aos crentes a não deixarem de se congregar, como nós lemos lá em cima, e Hebreus 10:25, e ele diz que isso era hábito de algumas pessoas naquela igreja, negligenciar o culto público e assim desprezar a família da igreja. É interessante, outro dia eu mencionei isso na pregação, que essa carta aos Hebreus aqui, as pessoas estavam sendo mortas, estavam sendo perseguidas,
Por irem à igreja, né, por congregarem, por pregarem a palavra de Cristo, a palavra da cruz, isso era visto como uma afronta, então elas eram perseguidas, eram mortas, e a gente lê os mártires, né, as perseguições, e o escritor aos Hebreus, né, inspirado pelo Espírito Santo, o próprio Deus, ele diz, olha, não deixe de se congregar, tá morrendo, não deixe de se congregar. E aí a gente para pensar, né, qual que é a nossa desculpa de hoje em dia? Ah, não tô muito afim hoje eu não tô eu tô com preguiça, não vou para a igreja hoje não. As pessoas estavam morrendo. O que que Deus falou? Não deixem de se congregar, como é hábito de alguns que negligenciam o culto público. A fim, né, de guardar a firme confissão da esperança, sem vacilar, né, como nós vemos no versículo 23, é por isso que nós não podemos deixar de nos congregar para guardar essa confissão da esperança, e sem vacilar, e permanecer ancorados em suas bases espirituais. Então, isso era fundamental, que todos permanecessem sob o ministério sadio da palavra, em estreita comunhão uns com os outros. Então, a santificação, a nossa santificação, o nosso crescimento espiritual é melhor cultivado, né, quando nós estamos juntos e centrados, né, na comunhão em Cristo, todos juntos adorando. Então, em vista do projeto de Deus para o crescimento espiritual, o escritor exorta aos cristãos, né? Consideremos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Por que que nós devemos continuar unidos, continuar nos congregando como igreja, para estimularmos ao amor e às boas obras? Os dois verbos, né, importantes são considerar e estimular nessa passagem. Então, os cristãos são exortados a considerar ou prestar atenção seriamente às necessidades espirituais dos outros, não apenas às suas próprias. Então, Deus quer que nós questionemos, né? Como que eu posso estimular ou provocar meus irmãos em Cristo, ao amor e às boas obras, né? As pessoas crescerem no conhecimento do Filho de Deus, como que nós podemos fazer isso, né? Conversando sobre a Bíblia, estudando sobre a Bíblia, o que nós estamos fazendo agora, nos reunimos em volta das Escrituras, conversar sobre isso, passar a semana falando sobre isso, estudar junto com os irmãos, orar junto com os irmãos, tudo isso são meios de graça de Deus para o nosso crescimento espiritual. E isso tudo em contraste com as pessoas centradas nos seus eus, né, nos seus egos, pessoas egocêntricas que vivem de igreja em igreja, nunca têm compromisso com nenhuma igreja e ficam indo em uma e em outra, o que não é errado. A gente pode visitar outras igrejas, visitar outros irmãos, mas a Bíblia nos chama para ter esse compromisso com igrejas locais. E as pessoas, para fugir disso, então elas tomam essa atitude. Ah, eu não preciso de igreja, eu não quero firmar em lugar nenhum, não quero ser membro de nada, quero ficar aqui na minha, um dia eu vou, o dia que me dá na telha eu vou, que dia que não me der eu não vou. E o crente que humildemente aceita essa abordagem não tem em vista, né, o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2:4. Então, quanto aos membros do corpo de Cristo, possuam dons diversos, né, para graciosamente estimular os outros em amor e em boas obras, o autor de Hebreus então nos lembra a maneira mais óbvia que todos nós podemos encorajar outros crentes, através da participação fiel nos cultos semanais. A gente se reúne, se vê, quando os cristãos se reúnem para adorar em espírito e em verdade, para ouvir a palavra, para pregar a palavra, para confessar pecados, cantar louvores ao Senhor Jesus, confessar a nossa fé, testemunhar, né, a nossa esperança, os nossos batismos, a história da nossa conversão, uns com os outros, receber comunhão, né, calorosamente saudar os irmãos e ativamente, né, essas coisas e misteriosamente elas promovem a união cristã e estimulam a nossa vida, né, para ser mais piedosos. Isso tudo são meios de graça que o Senhor estabeleceu, que Deus estabeleceu para o nosso crescimento. Então, a nossa participação ativa e alegre na adoração, né, no dia do Senhor é essencial para o incentivo e o crescimento espiritual uns dos outros. E a ausência tem o efeito contrário, é uma negligência desse meio de graça de Deus. Tem um comentarista muito bom, reformado, ele tem um comentário do Novo Testamento, é um dos melhores, se não o melhor comentário do Novo Testamento, mais completo, é o Kinstermaker. Ele observa que uma das primeiras indicações de uma falta de amor a Deus e ao próximo é quando um cristão se afasta dos cultos de adoração. Então, um cristão assim abandona as obrigações comunitárias de participar dessas reuniões e exibe os sintomas de egoísmo e egocentrismo. Então, uma devoção firme à adoração comunitária comunica não só amor e dependência do Deus Trino, mas também amor e compromisso com o corpo de Cristo. Então, a menos que nós
providencialmente impedidos, né? Como eu citei, pessoas que não têm essa facilidade, não têm igrejas próximas, não têm igrejas bíblicas. Isso é muito interessante, muito importante. Se nós não temos igreja bíblica perto de nós, nós não devemos nos comunicar com as obras infrutíferas das trevas. Não frequentem seitas, porque isso é muito perigoso, e a Bíblia diz que nós nos tornamos cúmplices se nós seguimos falsos profetas. Então, as pessoas que não têm igrejas bíblicas perto delas, o que que elas devem fazer? Ah, eu vou aqui mesmo, porque só tem essa igreja, eles pregam, eles abrem a Bíblia lá, mas prega coisas abomináveis, mas é o que tem. Não, nós não podemos, como cristãos, fazer parte disso e tomar parte disso. A Bíblia é inteiramente contra isso. Todas as cartas do Novo Testamento e todo o Antigo Testamento fala contra isso, contra nós nos associarmos com as obras das trevas, nos sentar na roda dos escarnecedores. E então isso é muito perigoso. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos esperar no Senhor, orar ao Senhor e procurar que o Senhor envie irmãos que tenham a mesma fé que nós, para que nós possamos começar a nos reunir aos poucos. É assim que as igrejas começam. Então isso é muito importante. Então, a menos que nós estejamos impedidos nesse sentido, nós devemos fazer frequência à igreja, ter esse compromisso com a mais alta propriedade da nossa agenda semanal. E assim, cumprindo o que Deus fala em Hebreus, não deixemos de nos congregar, mas façamos admoestações, tanto mais quando vemos que o dia do Senhor se aproxima. Então, aqui fica o nosso estudo, né? Uma coisa muito importante, muito negligenciada nos nossos dias, e nós oramos que Deus possa nos levantar para isso e nos dar esse compromisso, para que nós possamos crescer juntos, né? Estimular uns aos outros. Tá bom, irmãos? Esse foi o nosso estudo de hoje, um estudo bem tranquilo, mas muito importante, tá? Então, nós nos vemos no próximo estudo com a ajuda de Deus. Deus abençoe a todos.